Pessoal, nessa aula nós vamos aprender dentro do Excel o significado de um recurso chamado validação, que é muito utilizado dentro das células das planilhas de cálculo. Mas qual a função desse recurso? Basicamente nós usamos ele para indicar o que pode ou não ser digitado nas células de uma determinada planilha. Quer dizer que dentro do Excel nós podemos previamente indicar, olha, nessa célula só pode digitar valores que sejam menores do que 10. Nessa só podemos digitar valores maiores do que 80. Nessa outra aqui eu só posso digitar textos ou caracteres com até 20 caracteres e por aí vai. Validação é isso, é dizer o que pode ou não ser digitado dentro de uma célula do Excel. Eu vou mostrar como isso acontece na prática, acompanha comigo aqui. Vamos abrir o meu Excel e vamos imaginar que essa célula C3 aqui, lembrando que eu posso aplicar a validação para várias células. Vamos até fazer isso, ó. Vamos selecionar várias células aqui da coluna C, ali da célula C1 até a célula C8, para aplicar a validação, a mesma validação em todas elas. Bem, depois de selecionado as células que eu quero aplicar a validação, eu vou clicar na guia Dados, e aqui na guia Dados nós vamos encontrar um grupo de comandos chamado Ferramenta de Dados. E aqui nós temos esse botão chamado Validação ou Validação de Dados. Quando eu clico no botão Validação, aparece uma caixa de diálogo chamada Validação de Dados, onde eu vou indicar o que pode ou não ser digitado nessa célula. Por exemplo, aqui diz assim, ó, permitir qualquer valor, número inteiro, decimal. Essa opção decimal é quando eu permito digitar números que apresentam casas decimais também, não só números inteiros. Listas, data, hora, posso indicar comprimento de texto, isso é bem legal, porque daí eu indico quantos caracteres ou quantos números, quantos dígitos de números ou quantos caracteres eu posso digitar dentro daquela célula, ou personalizado, onde a gente pode fazer escolhas variadas. Vamos fazer um primeiro exemplo, onde eu escolho aqui número inteiro. E aí, depois de escolher número inteiro, então já estou dizendo que só pode digitar números inteiro, quer dizer, sem casas decimais, e aqui diz assim, ó, está entre. Eu poderia escolher está entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, menor do que, maior ou igual a, menor ou igual a. Então vamos escolher aqui que seja maior ou igual a, e aqui eu vou digitar 30. Então a validação que eu criei diz isso, só pode ali número inteiro que seja maior ou igual a 30. Depois de fazer essa validação inicial, eu posso clicar aqui em mensagem de entrada, porque aí quando a pessoa clicar na célula, ela recebe uma mensagem que eu alerto ela do que pode ou não ser digitado. Então eu vou colocar aqui, ó, atenção, atenção como título, e a mensagem de entrada vai ser digite valores maiores que 30. Isso eu digitei para a pessoa receber uma mensagem, já que eu botei lá que a validação minha é maior ou igual a 30. Então vou botar aqui a mensagem digite valores maiores que 30, ou igual a, aliás, sem vírgula aqui, ou igual a 30. Isso é só uma mensagem para a pessoa enxergar o que ela pode digitar ou não. Eu também posso clicar aqui onde diz alerta de erro para dizer, então, se a pessoa digitar um valor que não seja maior ou igual a 30, vai aparecer um alerta, uma janela indicando que ali deu um erro. E aí eu posso digitar o texto que eu quero que apareça nessa janela de erro. Então eu vou colocar aqui como título, cuidado, para a pessoa receber uma mensagem dizendo, cuidado, você digitou um valor menor do que 30. Bem, fiz ali um alerta como se fosse uma mensagem de erro e vou dar OK agora, certo? Vamos ver se funcionou? Percebe que quando a pessoa clica na célula, aparece escrito lá a mensagem de entrada. Atenção, digite valores maiores que 30 ou igual a 30. Bem, eu vou digitar então 50. Aceitou. Agora aqui nessa outra célula, que também tem a mesma validação, também apareceu, digite valores menores que 30 ou igual a 30. Só que essa aqui eu vou mudar um pouquinho. Nessa aqui eu vou digitar 20.
20. Vamos ver o que o Excel faz. Eu digito 20, pressiono o Enter, e aí o Excel diz, com aquela caixa de diálogo ali, ó, cuidado, você digitou um valor menor do que 30. Aí eu clico em repetir, porque aí ele me permite digitar um outro valor, já que ele não aceita. Se eu digitar 30, ele aceita, porque eu disse que era maior ou igual a 30. Agora, se eu digitar 29, ó, já não aceita e já mostra a mensagem de erro, e aí eu tenho que mudar o valor. Ó. Vou tentar de novo, botar 12, não aceita de novo. Vou botar 31, aí aceitou. Isso é o que a gente chama de validação, é dizer o que pode ou não ser digitado em cada célula. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. O legal é que cada célula pode ter sua própria validação. E também é legal porque a gente pode fazer conjuntos de células, como eu fiz com a mesma validação. Então agora eu vou selecionar esta célula A1 aqui, ó. Vamos selecionar essa célula A1 e aqui eu vou dizer que só pode digitar caracteres ou números ou textos que tenham 4 caracteres. Vamos fazer essa validação aqui? Então, mesma coisa, clico ali na guia dados, aqui nas ferramentas de dados, eu vou clicar no botão validação, abre-se a caixa de diálogo validação e ali eu vou configurar. Aqui eu vou configurar que seja, então, o comprimento do texto. Esse comprimento do texto não indica que é só texto, pode ser comprimento de valores numéricos, de dígitos numéricos também, tá? E aí eu posso indicar um valor exato, pode ser está entre, não está entre, igual a, diferente de, eu vou escolher aqui é igual a. E aí eu vou botar como comprimento 4. Quer dizer, eu estou dizendo que ali só pode digitar números ou textos que tenham 4 caracteres. Vamos ver se funciona? Ó, vou dar OK. Vamos testar agora. Eu vou digitar com 2 caracteres. Vamos botar ali 56, tá? Vou pressionar Enter. Olha ali, diz assim, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Não deu certo. Agora eu vou digitar com 4 caracteres, 56, 78, vou dar Enter. Agora aceitou. Aceitou se eu digitar lá com mais agora. Vamos botar aqui 89, 76, 54. Não deu, porque ali só aceita 4 caracteres, não importa se é de texto ou... Vamos botar casa, que tem 4 caracteres. Aceitou. Vamos colocar Veon, que tem 4 caracteres. Aceitou. Agora eu vou colocar Rodrigo, que tem mais de 4 caracteres. Não aceitou. Isso é validação, quer dizer, olha que legal quantas coisas a gente pode usar quando temos esse recurso de validação, podendo indicar o que pode ou não ser digitado nas células das planilhas. Bem, pessoal, vamos fazer questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo aqui uma questão do Sebrasp-CESP dizendo assim, o recurso validação de dados do Excel 2013 permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente 12 caracteres. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos: guia dados, grupo ferramenta de dados, caixa de diálogo validação de dados. Certo ou errado? E aí, pessoal, tá certo ou errado? Eu consigo com o recurso validação de dados, isto é, ele permite que eu configure uma célula de tal modo que lá só possam ser inseridos, por exemplo, números com exatamente 12 caracteres? Sim, permite. Eu até fiz um exemplo aqui, no meu caso eu usei 4, mas poderia ter digitado 12, e ele ainda indica qual é o caminho para isso. Ó. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência: guia dados, grupo ferramenta de dados, caixa de diálogo validação de dados. Vamos ver se esse caminho está certo? Olha lá, ó, a guia. Vamos pegar outra célula qualquer aqui. Ó. A guia é a guia dados, de fato. O grupo é ferramenta de dados. Aí quando clicamos em validação de dados, aparece de fato a caixa de diálogo validação de dados para fazer essas opções. Portanto, essa questão aqui do CESP-Sebrasp está certíssima, porque disse que o que eu posso fazer isso que ele disse na questão, de fato, com a validação de dados, e o caminho para chegar na validação de dados é, de fato, a guia dados, o grupo ferramenta de dados, e aí eu faço as escolhas na caixa de diálogo validação de dados. Então, certíssimo a questão. Valeu, pessoal.